Existem mamíferos com veneno? Sim, eles existem. E nesse vídeo nós vamos conhecer 6 dessas espécies de mamíferos que têm veneno. E ainda nós temos um bônus no final do vídeo. Então fique atento e veja até o fim para vocês verem esse bônus que vai ter lá no finalzinho. Vamos conhecer os primatas, o rato de crista africano, o ouriço, o mussaranho e os solenodontes, além dos ornitorrincos, todos mamíferos com peçonha, com veneno. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Embora comumente confundidos, os termos venenoso e peçonhento são coisas diferentes. Animais venenosos são aqueles que, ao contrário dos peçonhentos, não possuem um aparato, uma forma de inocular, de injetar o veneno no outro. Assim, uma jararaca, ela é peçonhenta, diferentemente de um sapo flecha, que é venenoso. E sobre esses tópicos, no nosso vídeo anterior, nós já falamos sobre a questão do veneno e da evolução dos venenos nas serpentes. E sobre sapos de flechas, o uso dos venenos dos sapos, nós temos um vídeo aqui muito legal, falando sobre a questão do veneno, da bufotenina, em detalhes sobre a ação desse veneno, no veneno que transforma as pessoas em zumbis. Então, se vocês não viram esse vídeo ainda, vão lá conferir que esse vídeo ficou muito legal e vocês vão ficar chocados. Diversas definições de animais peçonhentos foram propostas. Apesar disso, diferentes autores consideram a presença de duas condições principais para classificá-los nessa categoria: glândulas, ou um grupo de células que produzem veneno, e um aparato que possa transmitir esse veneno a um alvo, por meio de uma inflição de dano, né, por uma mordida, por enfiar um espinho, qualquer outra coisa assim. A peçonha, né, o veneno, portanto, ela é a substância produzida por um tecido específico do corpo, especializado, que quando ele entra em contato com o alvo, ele causa alterações fisiológicas ou bioquímicas, com a finalidade de facilitar a alimentação ou então a defesa do animal peçonhento. Recentemente, vários artigos sugeriram que o veneno pode ter sido mais amplamente distribuído entre os mamíferos no passado. Ou seja, ele tenha sido mais comum que os nossos ancestrais mamíferos tenham tido veneno. Em parte com base em descrições de mamíferos fósseis, com dentes, que se supõe que eles fossem adaptados para inocular veneno. Os mamíferos peçonhentos, eles são raros hoje em dia. E eles estão presentes em apenas algumas ordens de mamífero: os monotrematas, quirópteras, eulipotífila e primatas. Algumas espécies de primatas também são considerados venenosos por natureza. Os venenos produzidos por mamíferos constituem um grupo heterogêneo com diferentes posições e modos de ação distintos no corpo, como nós falamos no nosso vídeo anterior, sobre a questão da evolução do veneno. Biólogos evolucionistas afirmam que o veneno pode ser uma característica ancestral de nós mamíferos. No entanto, a presença de armas físicas, como garras e dentes, é o suficiente para que os mamíferos se defendam e então comam os seus alimentos. Consequentemente, a necessidade de produzir venenos não é muito impactante para nós, na maioria de nós mamíferos que vivemos hoje em dia, com exceção desses 6 que nós vamos conhecer. E vamos começar pelo rato de crista africana. O rato de crista africana, Lophiurmes inuace, ele é venenoso de uma forma muito especial. O roedor, ele tem uma longa juba que se estende desde o topo da cabeça até um pouco além da sua cauda. E essa juba, ela é circundada por uma larga faixa de pelos brancos que cobrem uma área de pele glandular logo abaixo dessa região de pelos. Os pelos dessa região do flanco desse animal, eles são altamente especializados, porque eles são absorventes, fibrosos e esponjosos por natureza. Tal como vocês veem nessa imagem aqui de uma lâmina que mostra como é esse pelo. Tá vendo? Ele é cheio de buraquinhos, então ele vai funcionar como se fosse uma esponja, que nós vamos explicar aqui, ó. Os ratos, eles mastigam a casca e as raízes da árvore de flecha, chamada Acocantera. Essa árvore armazena um veneno letal, que é a ouabaína, usado pelos caçadores para cobrir essas flechas envenenadas para matar outros animais.
Depois que os ratos mastigam as partes dessa árvore, eles espalham essa mistura pelos pelos, que eles são especializados, né, nessa sua área do flanco do seu corpo. E esses pelos rapidamente absorvem esse veneno mastigado pelos ratos como se fosse uma esponja. E assim eles podem se proteger dos ataques de predadores. Várias descrições de sintomas exibidos por cães que morderam o Lophiurmes variam de uma leve falta de coordenação nesses animais, a espuma na boca e sinais de uma angústia geral até o colapso e morte rápida, aparentemente de insuficiência cardíaca. Em 2 casos registrados, os cães que atacaram um rato com crista demoraram semanas para se recuperar de sintomas graves e incapacitantes. Nesse caso aqui, ele meio que pegou o veneno emprestado. O segundo caso é o caso dos ouriços. Os ouriços, eles realizam uma prática única, que é untar os seus espinhos que eles têm pelo corpo com uma ampla variedade de produtos químicos tóxicos e também irritantes. Por exemplo, eles ocasionalmente matam sapos venenosos do gênero bufo. Aqueles sapos lá do bufo, tem a buftenina, lá do vídeo dos zumbis. Então, ele pega esses sapos que são muito venenosos e lá naquele vídeo tem tudo detalhado, porque eles podem causar várias coisas no corpo. Os ouriços mordem essas glândulas venenosas do sapo. E então, eles espalham esse veneno em seu próprio espinho para que eles possam afastar os predadores deles. E esse comportamento de unção, ele também é exibido pelos tenrecs. Agora, o outro grupo de animal também que possui veneno é os mussaranhos. Das 376 espécies de mussaranhos vivos, apenas 3 são venenosas. O mussaranho aquático do Mediterrâneo, o Neomycis anomalus, o mussaranho aquático eurasiático, o Neomycis fogens, e o mussaranho de cauda curta do norte, Blarina brevicauda. E algumas outras espécies de mussaranhos também podem possuir mordidas venenosas. A saliva desses mussaranhos contém venenos com proteases que podem paralisar e subjugar as suas presas. Pequenos animais podem ser mortos por essas toxinas, mas os humanos não são letalmente afetados pelo veneno de um mussaranho. No entanto, mussaranhos venenosos podem causar mordidas bastante dolorosas em humanos. Um dos componentes tóxicos do veneno dos mussaranhos, especificamente do caso da espécie Blarina brevicaudata, é conhecida como blarina. Uma proteína neurotóxica que digere proteínas. Ela apresenta, né, uma atividade proteolítica, ela desfaz as proteínas. E ela é responsável pelos efeitos observados em diversos animais tratados em laboratório. Os experimentos realizados mostraram que injeções de toxina podem causar sintomas como micção excessiva, né, fazer muito xixi, respiração rápida e irregular, paralisia dos membros posteriores, convulsão e morte. Humanos são, aparentemente, bem pouco sensíveis a essas toxinas, mas registros de mordidas reportam que há uma ardência ao redor da ferida, ocorrendo inchaço também durante o período de algumas horas. A ardência ela pode permanecer por alguns dias na região da mordida. A blarina, essa substância, ela tem uma composição química e efeitos similares a uma toxina, a GTX, encontrada na saliva de um outro animal venenoso, o monstro de Gila, o Eloderma suspectum, e também do lagarto de contas, o Eloderma horridum. E a outra espécie também venenosa são os solenodontes. O solenodonte hispaniolano, Solenodon paradoxus, e o solenodonte cubano, Solenodon cubanus, parecem muito semelhantes a mussaranhos grandes, e eles têm mordidas também venenosas. O veneno produzido em suas glândulas salivares, ele é liberado por meio de ranhuras nos seus segundos incisivos inferiores da sua mandíbula. Quando os solenodontes hispaniolans são alojados juntos, né, ficam juntos, muitas vezes acaba ocorrendo a morte deles por envenenamento de um outro solenodonte, porque eles podem brigar ali e acabam morrendo, acabam se matando. O outro animal, o outro mamífero com veneno é o
ornitorrinco. E o ornitorrinco, nós já falamos sobre ele em detalhes, sobre todas as suas características. Você ainda não viu esse vídeo? Eu vou deixar linkado aqui, porque lá vocês vão entender tudo sobre os ornitorrincos e as suas centenas de características muito especiais. Tanto os machos dos ornitorrincos quanto as fêmeas dessa espécie nascem com esporas queratinizadas nos seus membros posteriores. No entanto, as fêmeas perdem esses esporões durante o seu desenvolvimento, conforme elas crescem, mas os machos mantêm essas esporas. Nos machos, essas esporas estão conectadas às chamadas glândulas crurais, que são glândulas produtoras de veneno nesses mamíferos. Esse agora, ele já tem uma glândula específica. O veneno do ornitorrinco pode não ser fatal para os humanos, mas mesmo assim causa uma dor terrível nas vítimas que têm o azar de serem envenenadas. O envenenamento por ornitorrincos era bastante comum quando os animais eram caçados por sua pele, que era bastante visada. E o porquê disso, vai conferir aquele vidinho que eu recomendei para você sobre os perfis dos ornitorrincos, né? Mas hoje em dia é bem menos comum, até porque a caça de ornitorrincos está proibida. Então as pessoas costumam manusear menos os ornitorrincos, ainda mais que eles são animais bastante tímidos e evitam bastante o contato com as pessoas. As pessoas só vão ter contato direto com os ornitorrincos no caso de biólogos que vão lidar com o animal, pesquisar, ou então tratadores em zoológicos. Uma das possíveis funções para esse veneno, no caso dos ornitorrincos, é que os machos podem usar esse veneno durante as suas brigas por território, durante o período de acasalamento que eu cito lá. Tem vídeo também lá mostrando essas brigas dos machos, que podem ser bastante ferozes. Testes realizados em coelhos revelaram quais são os sintomas de envenenamentos por ornitorrincos. Esses efeitos incluem edemas, hipotensão, problemas respiratórios, coagulação intravascular e morte dos coelhos. Pessoas envenenadas por ornitorrincos descrevem uma dor intensa e inchaço durante semanas ou mesmo meses, sem que analgésicos surtissem nenhum efeito. O fato de que as glândulas se tornam ativas durante o período reprodutivo e a dificuldade de se obter amostras de animais selvagens dificultou muito o estado dos componentes químicos do seu veneno para poder desenvolver um antiveneno. E o nosso próximo animal venenoso é os primatas. Nós vamos falar aqui dos lores. Existem 8 espécies de lores, os Nycticebus. Eles são conhecidos atualmente na família Loricidae. E eles são os únicos primatas que são reconhecidamente peçonhentos. Somente 3 espécies foram testadas para o veneno, que possuem veneno. O Nycticebus bengalensis, Nycticebus cookang e Nycticebus pygmeus. Mas observações sugerem que as demais espécies são provavelmente peçonhentas também. Ainda só não foram testadas. Nesses animais, o veneno é produzido em glândulas braquiais, localizadas em áreas relativamente livres de pelo, na região flexora do braço, ali nessa regiãozinha aqui, ó. Como se fosse nessa região do bracinho deles, né, onde eles conseguem se flexionar. Quando ameaçado, o animal lambe a glândula que fica nessa região do braço, misturando a sua secreção com a sua saliva. E assim ele ativa as toxinas presentes nessa secreção do braço deles, antes que eles introduzam na vítima por meio das mordidas, como no caso aqui desses dentes incisores que está na imagem. Ferimentos causados pelas mordidas são dolorosos e demoram a cicatrizar. Dentre as reações que acontecem no corpo estão inchaço, corpo de quem foi mordido, né? Inchaço, perda de sensibilidade do tecido que foi mordido e também até mesmo morte do aquele tecido, podendo deixar cicatrizes e causar a perda de pelos do animal que foi mordido ou da pessoa que foi mordida. E até mesmo pode causar essa perda de pelos nos animais da mesma espécie, caso eles mordam por alguma disputa territorial ou por fêmea. As reações em humanos vão variar, podendo ter quase nenhum efeito ou causar até mesmo choque anafilático, hipotensão, taquicardia, falência de órgãos e até mesmo morte. Diversas hipóteses foram elaboradas para explicar as funções ecológicas do veneno dos lores, mas as principais
explicações seriam competição intraespecífica, ou seja, né, os machos e fêmeas estão ali produzindo veneno para competir com mais eficiência contra os outros para poder ter acesso à comida, a reproduzir, e também defesa contra predadores. Como os lores se alimentam principalmente de insetos e pequenos vertebrados, eles conseguem comer esses insetos de forma rápida e eficiente sem precisar de veneno. Lembrando que, como nós explicamos lá no vídeo sobre a evolução dos venenos, veneno é uma coisa cara. Os animais não vão produzir veneno se eles conseguem matar a sua presa sem precisar disso. Existe uma outra hipótese bastante interessante sobre o lores, e é de que eles teriam evoluídos para imitarem, pasmem, a naja de óculos. A sua postura corporal quando ele está ameaçado, os sons que eles fazem e também o seu padrão facial teria evoluído de modo a poder imitar a naja de óculos e poder espantar predadores. Observem nessa imagem como tem assim algumas semelhanças, quando você olha a naja de óculos, né, pelas costas, ali pelaquela região do pescoço dela quando se abre, né, como que se lembra assim um pouco a questão do lores. Quando eu li sobre isso, o autor que propôs isso é porque ele criava, né, os lores, vivia numa região em que eles habitavam, e um dia ele viu o seu lores, quando ele estava ameaçado por um cachorro, fazendo um movimento corporal e esses sons parecidos com o de uma serpente, parecido com uma naja. Foi aí então que ele foi investigar e ele viu que tinham essas semelhanças. E agora, aqui para você que chegou aqui até o final desse vídeo, vai ter um bônus de uma outra espécie, de um outro grupo de animais, que fica assim meio termo se tem ou não, que são os morcegos. A classificação de morcegos como mamíferos peçonhentos depende da definição de veneno que você utiliza. Para alguns autores, a secreção produzida por venenos hematófagos pode ser considerada um subtipo de veneno, devido às suas propriedades anticoagulantes. No entanto, há quem defenda que a secreção não é um veneno verdadeiro, por causar um desconforto mínimo ao alvo, né? Os morcegos, somente os morcegos que são hematófagos, têm uma propriedade de fazer com que quando eles mordem ali na perninha do animal, o sangue não coagule naquela região, então eles possam lamber o sangue que está escorrendo. Mamíferos peçonhentos da ordem Chiroptera e subfamília Desmondini compreendem os morcegos peçonhentos. Morcegos que são peçonhentos são o morcego comum, o Desmosdos rotundus, o morcego vampiro de asas brancas, Diemus young, e o morcego vampiro de pernas peludas, Diphylla ecaudata. Esse aparato inoculador de veneno consiste de 2 dentes incisivos modificados e de glândulas submaxilares. A língua ela é utilizada para introduzir esse veneno nas feridas da vítima. O veneno possui uma forte ação anticoagulante proteolítica, impedindo a coagulação do sangue da presa dele por vários dias. Os 2 principais componentes encontrados nesse veneno, digamos assim, são a substância chamada de draculina, que é um anticoagulante, e a desmoquinase, que ativa o sistema fibrolítico, permitindo um fluxo contínuo de sangue para aquela ferida que o morcego está lambendo. Uma análise dos anticoagulantes salivares dessas 3 espécies de subfamília indicam alterações químicas de acordo com seu tipo de alimentação. Aves para a espécie do Desmodus ecaudata, ou no caso, uma espécie mais generalista, no caso do Desmodus young, ou no caso de mamíferos, que é o Desmodus rotundus. No caso dos morcegos, o veneno, essa substância dele, seria evoluído com a função de facilitar a sua alimentação. Essas vítimas que eles estão ali mordendo, lambendo sangue, não morrem, o que estabelece um comportamento semelhante ao de um parasita e o seu hospedeiro. Animais regularmente atacados, que o morcego vai sempre lá no pé dele para fazer a mordida e lamber, tendem a desenvolver uma resposta imunológica aos anticoagulantes presentes nesse veneno dos morcegos. E aí, o que vocês acharam de conhecer mais as espécies de mamíferos que são peçonhentos? Vocês já conheciam todas essas espécies? Deixa aqui nos comentários para vocês verem quais aquelas que vocês acharam mais surpreendentes de conhecer e de saber mais. Espero que vocês tenham gostado. E também não deixa de vir aqui conferir nesse vídeo que vai estar aqui aparecendo para vocês
mais outros temas sobre os venenos. Então temos esse vídeo sobre a questão dos animais peçonhentos, como eles evoluíram, e nós temos uma playlist toda só falando de plantas venenosas e como elas foram usadas na história durante a história, em diversos períodos, como venenos potentes. Então eu espero vocês nesses outros vídeos e também espero vocês nos nossos próximos vídeos, por isso não deixe de se inscrever e até mais!